Bom dia, turma. Hoje a gente vai estar estudando a segunda parte da Lei de Coulomb, que na primeira a gente aprendeu sobre o cálculo de força de duas cargas pontiformes e agora a gente vai calcular do cálculo das forças de três cargas pontiformes. Então aqui a gente tem um probleminha onde nós temos três cargas, Q1, Q2 e Q3. Elas estão no vácuo e ele quer saber a intensidade da força resultante que age nessas três cargas. Lembrando que ele quer, na letra A intensidade da força em Q2 e na letra B a intensidade da força em Q3. Então, antes da gente começar a fazer os cálculos, a gente precisa analisar quais forças estão agindo em quais cargas. Então aqui, como a gente pode verificar, Q1, Q2 e Q3, todas elas são cargas positivas. Isso significa que cada uma dessas partículas aqui estão se repelindo. Então, Q1 e Q2. Q1 vai para a esquerda, Q2 para a direita. Q2 e Q3. Q3 para a direita, Q2 para a esquerda. Então, aqui, como a gente pode ver, Q2 ela está sendo empurrada para dois sentidos diferentes, tá? Então, aqui a gente vai precisar ver qual das forças é a mais forte, a que empurra para a esquerda ou a que empurra para a direita. Em Q1, você tem duas forças que empurram para a mesma direção. Por quê? Q1 e Q2 empurra Q1 para a esquerda. Q1 e Q3 também empurra Q1 para a esquerda. Em Q3 acontece a mesma coisa. Q2 empurra Q3 para a direita e Q1 empurra Q3 para a direita, tá? Então aqui no caso do Q1 a gente vai somar as forças, porque está na mesma direção, no mesmo sentido. Em Q3 a gente vai somar as forças porque estão no mesmo sentido. Em Q2, como o sentido é diferente, um é para a esquerda, outro é para a direita, a gente vai diminuir, tá? Então a gente descarta essa porque ele não está querendo saber de Q1 e vamos calcular Q2, que é o item A. Vamos lá, para calcular a força em Q2, eu vou precisar do K, que é 9 vezes 10 elevado a 9, porque as cargas estão no vácuo, então eu tenho essa constante. Vou precisar de Q1, que é 3 vezes 10 elevado a menos 6, tá vendo? Aqui é 3 microcoulomb, então toda vez que tiver esse símbolo do micro, eu vou ter o 10 elevado a menos 6. Q2 é 6 vezes 10 a menos 6, e a distância é 0,3 metros, tá vendo aqui? Então a distância ao quadrado é 0,3 ao quadrado. Vou multiplicar dentro dos módulos primeiro, então eu tenho 3 vezes 6, que vai dar 18, e vou somar os expoentes, então menos 6 com menos 6 dá menos 12. Resolvo aqui, vai dar 0,09, vou multiplicar o 9 pelo 18, que vai dar 162, e aqui os expoentes eu vou diminuir, porque agora eles têm sinais diferentes. Então 9 menos 12 dá menos 3. Vou dividir 162 por 9, que vai me dar 18. Os expoentes aqui, toda vez que eu tiver uma divisão, eu vou diminuir o de cima pelo de baixo. Então vai ser menos 3 menos 2. Menos 2 vai ficar positivo, então vai ficar menos 3 mais 2, que dá menos 1. Então 18 vezes 10 elevado a menos 1, eu ando com a vírgula. Ela estava atrás do 8, foi parar atrás do 1, então fica 1,8 newtons. Então a força que exerce aqui em F1 e F2, ou seja, essa força aqui que está fazendo Q1 ir para a esquerda e Q2 ir para a direita, vale 1,8 newtons, tá? Agora vamos fazer F2, 3. Então vamos lá, mais uma vez. Agora eu tenho 9 vezes 10 elevado a 9, porque estão no vácuo. A carga de Q2 é 6 vezes 10 elevado a menos 6. A carga de Q3 é 7,5 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância, que é 0,45, ela fica ao quadrado. Multiplica dentro dos módulos, então eu tenho 6 vezes 7,5, que vai me dar 45. E vou somar os expoentes, então
menos 6 com menos 6 dá menos 12. Multiplico 9 vezes 45, que dá 405. E vou diminuir os expoentes. Então, 9 menos 12 dá menos 3. Vou diminuir os expoentes. Então, 9 menos 12 dá menos 3. Agora eu vou dividir 405 por 0,2025. Vou dividir isso aqui, que vai me dar 2.000. 2.000 vezes 10 elevado a menos 3, eu tenho que andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Então ela está aqui, atrás do último zero, vai andar 1, 2, 3, vai ficar atrás do 2, então vai dar 2 newtons. Então agora eu já tenho as duas forças, tá? Eu tenho a força que faz Q2 ir para a direita, que é de 1,8. Eu tenho a força que faz Q2 ir para a esquerda, que é de 2 newtons. Então, como a gente pode perceber, a força que vai para a esquerda é maior do que a força que vai para a direita. Então, a gente vai ver aqui que Q2 ele vai ser empurrado para a esquerda, tá? E qual vai ser o valor dessa força? É só diminuir. A força resultante vai ser uma força menos a outra. Então, ó, 2 menos 1,8, a força é de 0,2 newtons. Então, essa é a força que está empurrando Q2 para a esquerda, tá? Então, aqui, vamos lá. Segundo item, ele quer a força que está agindo em Q3. Então, como a gente viu aqui no diagrama de força, a gente vai ter que somar F1 com F2, tá? Então, essa força do F2 aqui a gente já calculou, que foi essa aqui dos 2 newtons. Tá vendo aqui? A gente já fez, que é a força de Q2 em cima de Q3. Então, a gente já calculou que é 2 newtons. Agora, a gente vai calcular a força de Q1 em cima de Q3. Então, vamos lá. 9 vezes 10 elevado a 9, que porque eles estão no vácuo. A carga de Q1, que é 3 vezes 10 elevado a menos 6. A carga de Q3, que é 7,5 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância entre as duas cargas, que é 0,75. Observa aqui, ó, que você tem que somar para achar essa distância. Ele fala de Q1 para Q2 e de Q2 para Q3. Então, de Q1 até Q3 eu vou ter que somar. Então, voltando para cá, vou elevar ao quadrado essa distância e eu vou ter, multiplico os módulos, 3 vezes 7,5 dá 22,5. Soma os expoentes, vai dar menos 12. Agora eu vou multiplicar 9 pelo 22,5, que vai dar 202,5. O meu parênteses aqui embaixo deu 0,5625, que eu vou dividir esse 202,5, que vai me dar 360. Então, 360 vezes 10 elevado a menos 3, que vai me dar 0,36 newtons. Então, essa força que está agindo de Q1 em Q3 é de 0,36 newtons. Então, como a gente viu aqui no diagrama, a gente vai ter que somar as duas forças. Então, eu somo 2 mais 0,36, a força vai ser de 2,36 N. Então, é assim que a gente vai calcular quando a gente tiver 3 cargas, tá? Lembrando que sempre antes de fazer a conta, a gente precisa fazer o diagrama de forças, tá? Para saber se a gente vai precisar somar as forças no final ou se vai ter que diminuir as forças no final, bom?